Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do nosso Tira Dúvidas de hoje vem lá do século XIX. Nós falaremos sobre a Revolta dos Malês. Ficaremos conhecendo também tudo sobre a participação feminina neste fato histórico. Para isso, nós contaremos com a participação da professora Fabiana Carneiro da Silva. Ela que é doutora e mestra em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, bacharel e licenciada em Letras Vernáculas, Português e Espanhol, também pela mesma instituição. Ela que é professora adjunta no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. Entre outros projetos, ela integra o grupo de pesquisa sobre o corpo feminino, literaturas africanas e afro-brasileiras da Unilab no Ceará. Espero que aproveitem e até o próximo vídeo Tira Dúvidas. Olá, eu sou Fabiana Carneiro da Silva, sou professora de literatura na Universidade Federal da Paraíba e fui convidada pelos estudantes do estágio supervisionado em História 4 a conversar um pouquinho com vocês sobre a participação feminina na Revolta dos Malês. Peço licença para iniciar essa minha fala com a leitura de um trecho de um romance. O plano. O plano era simples, e como éramos muitos, fomos divididos em 2 grupos, sendo que em diversos pontos de São Salvador havia mais grupos sendo preparados. Às 4 horas da manhã, todos deveriam sair às ruas ao mesmo tempo e atacar pontos estratégicos da cidade, pegando de surpresa os guardas que estariam de plantão durante a madrugada. Contávamos ainda com a boa notícia de que muitos deles tinham ido para Itapajipe, onde estava acontecendo a festa de Nossa Senhora da Guia. A festa do Nosso Senhor do Bonfim tinha sido realizada 2 domingos antes, mas as celebrações só terminavam com a festa de Nossa Senhora da Guia e de São Gonçalo do Amarante, muito frequentada pelos brancos, e boa parte da população estava lá, veraneando ou festejando. Eu estava muito confiante, como todas as pessoas dentro da loja, e só esperava não ter que matar ninguém, o que seria difícil, pois a ordem era acabar com qualquer pessoa que tentasse nos impedir de seguir adiante. Fosse ela branca, preta, liberta, escrava, mulata, homem, mulher, velho ou criança. Quem não estava a favor da rebelião estava contra e por isso não mereceria viver as conquistas que ela nos proporcionaria. Deveríamos evitar os prédios ocupados por soldados e só atacar aqueles que nos atacassem, porque eles seriam bem mais armados que nós, que tínhamos muitos facões e espadas e pouquíssimas armas de fogo. O grupo também deveria se manter unido, porque assim um protegia o outro. E um bando causava mais temor que um indivíduo. Eu estava ansiosa, querendo que tudo começasse e terminasse logo. E o Fatumbi achava que no meio do dia já teríamos feito o que fosse possível em São Salvador. E estaríamos na região de Itapajipe, onde todos os grupos se reuniriam para seguir até o Recôncavo. Depois de nos juntarmos aos pretos das principais cidades do Recôncavo, já estaríamos em maior número que a polícia e mais bem armados, porque não devíamos deixar uma só arma pelo caminho, de qualquer tipo. O Mussé disse que estava tudo planejado, mas para que as coisas ocorressem do jeito que eles queriam, ainda teríamos que passar por várias etapas. E seríamos informados do papel que nos caberia em momento oportuno. Fiquei ainda mais animada, porque comecei a ver um propósito naquilo tudo, um plano inteligente, que não queria apenas provocar uma bagunça na cidade, como nas rebeliões anteriores, o que pegaria todas as autoridades de surpresa. Bom, acompanhamos nesse trecho que eu acabei de ler um pouco da narração de Quem ou Luísa,
a narradora e protagonista deste romance, Um Defeito de Cor, publicado em 2006 e escrito por Ana Maria Gonçalves. Quem é uma africana, nascida no Dahomey, que é escravizada e trazida ao Brasil ainda criança. O romance narra sua trajetória de vida, e dentre os vários acontecimentos importantes que marcam esse percurso, para além da compra de sua alforria, está a sua participação na Revolta dos Malês. Então a gente conseguiu ouvir e sentir um pouquinho de como essa narradora, Quem vivenciou os momentos iniciais, né, deste levante. Ela não só participa ativamente e nos conta no livro, no romance, como foram as minúcias dos movimentos desta rebelião, quanto sobrevive, na medida que inclusive posteriormente nos conta e rememora esse episódio. O modo como isso aparece na obra de Ana Maria Gonçalves em muito dialoga com os estudos da história social da escravidão, em especial com os estudos do principal historiador que conseguiu nos reconstituir e criar uma narrativa sobre esse importante momento histórico para o Brasil, que é o João José Reis, né, que publica em 1986 este livro Rebelião Escrava no Brasil, a história do Levante dos Malês em 1835. De acordo, então, com João José Reis, o Levante dos Malês se constituiu num dos principais levantes escravos urbanos ocorrido nas Américas. E ele aconteceu na noite do dia 24 para o dia 25 de fevereiro, em Salvador, na Bahia. Foi constituído aí por libertos e escravizados, sobretudo de origem muçulmana, e por isso o nome Revolta dos Malês. De acordo com João José Reis, deste levante participaram centenas de pessoas, né? E os seus estudos se apoiam, sobretudo, em fontes que dizem respeito aos processos de apuração e criminalização do que foi este acontecimento, em que por mais de 3 horas essas pessoas negras, libertas e escravizadas, enfrentaram e entravam em combate nas ruas com militares armados. Um outro aspecto que explicita e sublinha a relevância deste levante é o fato de que ele revela não só uma mobilização e uma resistência organizada contra o sistema escravista e colonial, como um projeto político de autonomia e autogestão, um projeto político negro. De acordo com João José Reis, a participação de mulheres no Levante dos Malês pode ser entrevista em 2 momentos, e isso se baseando nessa documentação a que ele teve acesso e que é constituída, digamos, nuclearmente por testemunhos desses escravizados que foram depois inquiridos nesse momento de inquérito, de averiguação do que teria sido, de quem seriam esses conspiradores, de como teria sido toda essa mobilização por parte das forças hegemônicas naquele momento, né? Então, os testemunhos são, digamos assim, uma das principais fontes em que se apoia o João José Reis, ainda que não sejam a única, não é o único grupo de fontes, né? A única referência. E de acordo com esses testemunhos, portanto, é possível pensar e localizar a participação de mulheres no momento de denúncia da revolta. Então, a revolta, o início, né, do levante foi antecipado por conta de uma denúncia que teria se dado no primeiro gesto por uma fala de uma mulher negra chamada Sabina, que, intrigada com a participação de seu companheiro na revolta como um dos conspiradores, teria contado, né, do que estaria para acontecer a uma outra mulher, que é a Guilhermina. E esta sim, né, em parceria com seu esposo, teria levado adiante para as autoridades a denúncia e, portanto, de alguma forma sabotado parte do que estava previsto e que a gente ouve ali um pouquinho na narração que eu li. Um outro momento
em que João José Reis atesta a participação possível de mulheres no Levante é na contagem dos corpos, né? Dos mais de 70 corpos que surgem, das pessoas que morreram nesse momento, um deles é de uma mulher. E aí João José Reis diz: Gertrudes, uma escrava nagô, que morreu de um tiro de espingarda. Única mulher entre os mortos. Teria ela participado do levante, ao modo de Zeferina, 10 anos antes? Ou foi morta por uma bala perdida? A hipótese, então, da participação de mulheres condensada na aparição de Gertrudes, que é analisada, então, por João José Reis, é apenas sugerida dentro da perspectiva da narrativa historiográfica que nós temos. Contudo, nesse romance de Ana Maria Gonçalves, ela é assumida como um fato, não só pela presença da Quem Idé, que nós ouvimos no início dessa gravação, como também pela participação de Edum, uma outra companheira. Então, Quem Idé, em determinado momento no romance, diz: Eu e Edum, as únicas mulheres do grupo, não colocamos o barrete, mas amarramos um lenço branco na cabeça. Eu tentava me acostumar ao barulho para saber como agir, e misturados aos gritos de guerra em árabe, Haussá e Yorubá, além da luta corpo a corpo, os tiros eram o que mais me incomodavam. O destino de Edum, aqui na narrativa ficcional, não é revelado ao leitor, mas diferentemente de Gertrudes, que só aparece nessa discursividade da história por meio de um corpo já sem vida, no romance de Ana Maria Gonçalves, Quem Der sobrevive, né? E nos conta em minúcias o que seria essa revolta dos malês desde a perspectiva de uma mulher que a integrou, digamos assim. Vemos assim um fértil diálogo entre a história e a literatura. Se de algum modo a história não pode e nos coloca essa participação feminina como uma questão, como uma possibilidade, a literatura parece responder, né? E essa literatura específica, escrita por uma mulher negra contemporaneamente no Brasil, parece responder a uma ânsia que nós hoje temos em relação às informações e à reconstituição das nossas narrativas, tendo em vista sublinhar a participação de mulheres negras na construção da história deste país. Isso é muito interessante e o romance, inclusive, sugere que a Quem Der, como eu disse anteriormente, que tem como nome também Luísa, né, possa fazer referência a uma outra personagem que transita aí entre a história e a ficção e que é muito instigante, que é a Luísa Maim. Eu indico aqui esse nome e deixo para que vocês, então, possam pesquisar um pouquinho mais sobre quem teria sido Luísa Maim e em como, né, quais seriam as possibilidades de relação entre a trajetória de Luísa Maim e a revolta dos malês. A minha hipótese de leitura, então, deste romance, Um Defeito de Cor, romance ao qual eu dediquei um estudo intitulado Omnibu, Maternidade Negra em Um Defeito de Cor, é que, em algum sentido, ele surge como um suplemento da história, pensando aí suplemento numa perspectiva derridiana, né? Em algum sentido, ele elabora uma outra narrativa que vai trazer e jogar à luz a elementos que a nossa narrativa e a nossa história, rasurada no que diz respeito à agência das pessoas negras na história do Brasil, ainda não pode afirmar. Então eu sugiro que vocês pensem um pouquinho nessas possibilidades de diálogo entre a história e a literatura, né? Em que medida essa relação se torna intrínseca e necessária quando nos propomos a pensar de modo comprometido, né, na história das pessoas, das comunidades negras e da diáspora no Brasil. É isso, gente. Bons estudos e agradeço pela oportunidade de interlocução.